Olá, meus amigos, aqui é o Nalo de Paula, repórter agro. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais dica para você. Se você chegou agora aqui, eu já te convido, vamos se inscrever com a gente, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, dar o seu like no joinha, gostei, e vamos aí mais uma dica aqui no nosso canal. Hoje falando sobre o quê? Criação de gado de corte, passo a passo para ter uma produção lucrativa. Quer saber? Vamos comigo, Nalo de Paulo, seu repórter agro. Vamos até o final do vídeo de hoje e confira aí a nossa dica aí, trazendo este passo a passo para ter uma produção lucrativa. Então, chegou no nosso canal novato, seja bem-vindo com a gente aqui, tá bom? Já chega aí se inscrevendo, toca o dedo no like, olha, ajuda o nosso canal a crescer, toca o dedo no like, ativa o sininho para todas, compartilhe, se inscreva com a gente e venha fazer parte da nossa família. Criação de gado de corte, passo a passo para ter uma produção lucrativa. Nós sabemos que criar gado de corte com eficiência, ou seja, produzir mais carne de melhor qualidade em um menor espaço de tempo, é a prioridade para entre 10 produtores rurais de sucesso, não é verdade? Para entender melhor sobre o assunto, partimos da definição de que gado de corte são as raças bovinas cujas características genéticas são ideais para o abate, para a produção da carne e derivados. No Brasil, a criação de rebanho de corte é, sem dúvida, uma das principais atividades econômicas, sendo também responsável por uma parte considerável do nosso produto interno bruto, entendeu, meus amigos? Que é aí o PIB brasileiro. Nesse sentido, a produção de bovino de corte, ela é lucrativa, já que é uma excelente opção de investimento, entendeu? Afinal, o rebanho brasileiro se desenvolveu muito, tornando-se o maior do mundo. Além disso, há uma demanda crescente por nossos produtos, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Se você está pensando se vale a pena investir em gado de corte, precisa compreender alguns tópicos que vão desde a estrutura da fazenda, manejo das pastagens, a criação e a administração da propriedade, que comumente é deixada de lado por alguns produtores, entendeu? É fato que todos querem ter sucesso com a criação de gado de corte, mas não é um caminho simples. Por isso, continue nesse vídeo até o final e entenda tudo o que é preciso para ter uma produção lucrativa, tá ok? Então vamos começar aqui por esse primeiro tópico, como criar o gado de corte, tá ok? Em primeiro lugar, para criar gado de corte, é preciso ter atenção a diversos aspectos que vão desde a escolha da raça até cuidados com alimentação e gestão da fazenda. Aqui, resumi para você o passo a passo do que precisa saber para investir na bovinocultura de corte. Confira comigo até o final do vídeo. Primeira dela é o quê? Defina a raça que mais atenda às suas expectativas e que esteja adequada à região da propriedade, tá ok? Segunda, invista em melhoramento genético do rebanho. Terceiro, entenda sobre as fases de criação do bovino entre cria, recria e engorda. Quarto, cuidado com o manejo nutricional. Quinto, cuide para que as instalações sejam adequadas. Sexto, faça um planejamento de gestão administrativa. E sétimo, torne a sua fazenda lucrativa. Então, ao longo desse vídeo, você poderá ver aí sobre cada um desses itens. A seguir, veja mais sobre as principais raças de gado de corte. As principais raças de gado de corte, vamos falar para você agora. No Brasil, a maior parte dos bovinos de corte são os zebuínos, chegando aí a 80% da produção, e a grande aceitabilidade desse animal se deve ao fato de que ele se adapta muito bem a climas tropicais. De modo geral, são animais rústicos, com menor exigência nutricional e maior resistência a doenças. Okay? Entretanto, raças do tipo taurinas também são utilizadas por fornecerem carne de qualidade. Confira aqui a seguir as principais raças de gado de corte criadas no país. Uma das principais delas é a Nelore. O gado Nelore é a raça zebuína com maior produção em território nacional. Afinal, são animais muito adaptados às condições climáticas do país. Também foi uma das raças que mais recebeu dinheiro para melhoramento genético
para que se chegasse a um padrão de exigência nutricional e eficiente, tá ok? O próximo, Tabapuã. Os animais da raça Tabapuã são reconhecidos por sua boa habilidade materna e alta fertilidade, o que faz com que sejam desejáveis para biotécnicas reprodutivas. É a única raça de zebuíno desenvolvida no Brasil e a sua criação tem sido cada vez mais comum no país. Próxima raça, Brahman. Raça zebuína que possui uma excelente conversão alimentar, ou seja, quantidade de quilo de carne produzida por quilo de alimentos consumidos. Além disso, as fêmeas da raça Brahman têm um curto intervalo de parto em relação às demais e têm boa produção de leite. Isso resulta em bezerros desmamados com boa taxa de engorda, tá ok? O próximo é o Guzerá. O diferencial dessa raça é a dupla aptidão, pois os animais são bons tanto para corte como leite. As fêmeas têm facilidade no parto, pois os bezerros nascem menores. Outra característica é que os bovinos da raça são usados como base genética para outros cruzamentos, entendeu? Próximo tópico aí, ó, melhoramento genético na pecuária. Hoje, a indústria da reprodução animal movimenta cerca de 5 bilhões de dólares no mundo. Com todo o avanço tecnológico, é essencial a utilização de biotecnologias reprodutivas para o melhoramento genético, aumento do abate e nível de produtividade do rebanho. De um modo geral, podemos dizer que o melhoramento genético do gado de corte tem como objetivo aumentar a conversão alimentar, reduzir o tempo entre partos e produzir bezerros mais resistentes às condições locais. Ou seja, para quem quer criar gado de corte com excelência, é um requisito obrigatório, tá ok, meus amigos? Então veja aí as principais biotécnicas de reprodução disponíveis aos criadores de bovino e que vem proporcionando avanços significativos no melhoramento do rebanho. Então podemos destacar aqui, por exemplo, a inseminação artificial, né? A inseminação artificial em tempo fixo, né? Transferência de embriões para a produção in vivo e a produção in vitro de embriões, entendeu? No entanto, para colocá-los em prática, é preciso ter conhecimento da anatomia animal e tecnologias que auxiliam na aplicação, assim como na ultrassonografia, entendeu? Próximo tópico, manejo nas fases da criação de gado de corte. Vamos falar sobre manejo. Para entendermos como se dá o ciclo de produção de bovinos, precisamos conhecer todas as suas etapas. Basicamente, as fases da criação de gado de corte compreendem entre 3 tópicos aí. Ó. Primeiro, com a cria, segundo, com a recria e terceiro, com a engorda. Desse modo, o lucro na criação depende de que cada uma dessas fases seja executada com as estratégias de manejo correta. Então, confira mais informação sobre cada uma delas. Vou falar agora aqui primeiro sobre a cria. Essa fase vai desde o melhoramento genético, crescimento do bezerro, até a desmama que acontece entre 6 e 8 meses de idade. Primeiramente, para garantir o sucesso no processo de reprodução animal, o criador deve possuir os melhores touros, vacas e novilhas, isto é, todos em ótimas condições e na melhor idade para a reprodução. Assim, investir em programa de melhoramento genético para obter bezerros com características desejáveis, entendeu? Depois do nascimento, é preciso fazer o manejo correto dos bezerros. Existem 2 cuidados importantíssimos durante esse estágio: a mamada do colostro e a cura do umbigo, que você deve saber, entendeu? Essas 2 práticas, juntas, chegam a ser responsável por até 70% da prevenção de doenças. Os bezerros são frágeis e devem ter cuidados especiais para ficarem livres de enfermidades, como, por exemplo, a diarreia, uma das principais causadoras de perdas de animais, entendeu? De modo geral, o maior objetivo dessa fase é fazer com que os bezerros vivam com saúde e ainda cheguem ao desmame com o maior peso possível. Entretanto, o ganho de peso pré-desmama é influenciado por alguns fatores tais como nutrientes fornecidos, a habilidade materna da vaca e o potencial genético do bezerro, entendeu? Estratégias
consistentes e pequenos detalhes podem fazer a diferença entre a produção de bezerro desmamado com altas taxas de lucratividade e ter uma atividade que proporciona prejuízo aí, nesse caso não é muito bom. Neste contexto, é essencial a avaliação de cada animal separadamente e a verificação do índice de fertilidade para garantir o retorno do investimento. Vamos falar agora sobre a recria. Desenvolvimento. O principal objetivo dessa fase é o desenvolvimento do animal para que ele possa expressar ao máximo seu potencial genético, isto é, se desenvolver com a estrutura e ganho de peso da raça, no menor tempo possível, é claro. A fase da recria começa após o desmame dos bezerros. Em geral, é uma fase muito importante, pois caso o desenvolvimento não seja bem executado, o processo de engorda ficará prejudicado, ou seja, o bom desenvolvimento dos animais depende dos cuidados e da alimentação fornecida durante esta fase. Se houver algum erro de manejo na fase do desenvolvimento, o processo de engorda poderá ficar comprometido. Afinal, o principal objetivo da recria é garantir ganhos elevados, bem como antecipar a próxima fase. Para que isso aconteça, pode-se investir na suplementação para a produção de uma arroba mais eficiente e econômica, entendeu? Mas é fundamental o controle da suplementação, garantindo o consumo na dosagem correta e utilização do componente adequado, de acordo com a recomendação de um técnico responsável, entendeu? Por fim, uma recria eficiente de animais, sobretudo a pasto, demanda também ter controle dos índices zootécnicos, manejo e adubação das pastagens para obtenção de altas performances, entendeu? Então, terceiro aí, ó, engorda ou terminação. A engorda ou terminação, como é conhecida, é a fase final da criação de gado de corte. Nessa etapa, os bovinos são submetidos a uma alimentação específica para ganho de peso, para que produzam mais carne e de melhor qualidade. Durante a terminação, deverá ser fornecida uma ração ou regime alimentar apropriado ao ganho de peso e para que a qualidade da carne seja a melhor possível, agregando todo o valor do trabalho desenvolvido nas duas fases anteriores, entendeu? Os rebanhos de engorda podem ser constituídos de animais adultos, novilhos de mais de 2 anos, bezerros desmamados e garrotes. Mas no ponto de vista biológico, os animais na fase de engorda não possuem o crescimento tão eficiente como na cria e recria. Porque na medida em que o animal se aproxima ao seu peso maduro, a intensidade de seu crescimento diminui. Na engorda dos bezerros, a exigência alimentar é alta, pois eles têm de manter seu organismo, crescer e engordar. Por isso, o uso da suplementação alimentar nessa fase também pode viabilizar o abate de animais mais jovens, com carcaça de melhor qualidade, maior ganho de peso e deposição de gordura subcutânea, entendeu? Em qualquer fase da criação de bezerro, as exigências nutricionais dos animais devem ser respeitadas para que sejam alcançados os resultados esperados. Por exemplo, você sabe qual tipo de alimentação ideal para o gado de corte? Sabe? Confira no próximo tópico aí, ó. Manejo nutricional como excelente aliado. Não há dúvida de que a alimentação é fundamental para todas as fases da criação de gado de corte. No entanto, vai além de fornecer comida na quantidade certa. É preciso pensar nos nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento do animal, priorizando o gasto energético e ganho de peso. A nutrição de bovinos de corte é um dos principais custos com a produção. É por esse motivo que é preciso ter conhecimento sobre o que é realmente necessário e evitar prejuízos. Dito isso, os bovinos de corte precisam receber 2 tipos de alimentos basicamente. Um deles são o quê? Os volumosos. Os alimentos chamados de volumosos são aqueles com elevado teor de fibra, como as forrageiras, que é o feno, a capineira, e silagem na forma de pastagens, palhadas, resto de cultura, após a colheita de grãos e cana-de-açúcar. São essenciais para o bom funcionamento do trato gastrointestinal e fornecem nutrientes importantes. E são os concentrados. Já os alimentos concentrados são aqueles que têm baixo teor de fibra e podem ser energéticos ou proteicos. Os alimentos energéticos possuem um baixo teor proteico e com alto valor energético, como por exemplo o farelo de trigo,
o grão de milho, raiz de mandioca, farelo de arroz. Já os concentrados proteicos, além da energia, dispõem de alta concentração de proteína, assim como o farelo de algodão, de soja ou de amendoim. A combinação dos dois tipos é o que faz com que o animal tenha acesso à quantidade de energia e nutrientes necessários para o ganho de peso, tá ok? Então, meu amigo e minha amiga, esse foi o nosso vídeo de hoje aí, falando para você, né, sobre a criação de gado. Você que quer ganhar dinheiro com a criação de gado, de corte, eu te passei aqui para você um passo a passo para você ter aí uma produção lucrativa, tá ok? Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa dica de hoje, né? E se você gostou, chegou até aqui no nosso canal e ainda não está inscrito, né? Eu já te convido aí a você se inscrever com a gente, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para todas, dê o seu like no joinha no gostei, que vai ajudar muito aqui o nosso canal, tá ok? E vamos aí fazer parte da nossa família, tá ok, meus amigos? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, onde vamos estar falando aqui mais sobre a pecuária em geral, sobre o agro em geral para você, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.